Fala turma, tudo bem? Vídeo de hoje vou comentar sobre 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, estão mais descontados do que deveria. Deixando bem claro que é a minha opinião, não necessariamente vocês vão concordar comigo, mas são 3 fundos que caíram mais do que a média, estão mais descontados quando a gente olha sobre diversas métricas. Então se ajeita aí na cadeira, pega um papel para poder anotar, bloco de notas do celular, porque a gente vai aqui fazer análise de 3 fundos imobiliários. Eu vou no detalhe mostrar o porquê que esses fundos caíram mais e porquê que, na minha visão, são bons nomes para se ter uma carteira de investimentos diversificada. E o primeiro fundo, que na minha visão, e eu vou destacar bastante que é a minha opinião, o primeiro fundo é o ALZR11, fundo bem popular aí, fundo relativamente antigo. Quando a gente olha a cotação dele, R$ 100, nos últimos 5 dias, uma pequena queda, de meio ponto percentual. Quando a gente alonga aí os últimos 30 dias, uma queda de quase 4%. E nos últimos 6 meses, o fundo acumula uma queda de 10%. Quando a gente olha aí nos últimos 12 meses, a gente está quase que na cotação mínima. O fundo fez a mínima em R$ 100,15. E no momento que eu gravo esse vídeo, a cota está R$ 100,90. Gosto sempre de olhar aqui pela ferramenta do Status Invest, então a LZR11. Quando a gente olha sobre a ótica do PVP, é um fundo que negocia com um desconto de 4%. E aí você mais atento, você pode estar se perguntando, puxa Bruno, o fundo está muito barato, mas só tem um desconto de 4%? Bem pouco. Quando a gente compara com o KNRI, por exemplo, que é um fundo com um perfil até que um pouco parecido com a LZR, a gente tem lá um desconto de 15%. Só que aqui tem o que a gente chama de tese de contratos atípicos. Ou seja, são contratos de muito longa duração em que você tem uma previsibilidade de receita muito grande. Quando a gente olha o histórico desse fundo, a gente vê que historicamente ele negocia com um ágio em relação ao valor patrimonial. O mercado tem muito disso, tem muito de fundos queridinhos. São fundos que caem aí no gosto popular do investidor. No passado a gente teve o RDM, por exemplo, no setor de recebíveis. E aqui em tijolo, o ALZR11 é um desses queridinhos aí. E para a gente confirmar se de fato ele está muito descontado, a gente precisa vir ao relatório gerencial. A gente precisa de fato ver o que está acontecendo com o fundo. E aqui, olhando o relatório gerencial, é onde a gente vai ver se o fundo tem algum problema. Mas eu já adianto, fica aqui no vídeo, que tem alguns pontos aqui que chamam a atenção, tá? Tem motivo para a cota ter caído tanto. Vamos olhar aqui o último relatório gerencial. Fundo, vou diminuir aqui um pouquinho a razão que ficou muito grande. Vou pôr aqui 175. Fundo IPO em 2018, então é um fundo relativamente antigo. E o foco é contratos de locação atípicos. Por que contratos atípicos? É justamente aquilo que eu comentei, são os contratos que trazem mais previsibilidade. Aqui, ó, o gestor já começa conversando com a gente. Em setembro, o imóvel Poeira e Domus teve seu aluguel corrigido pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses, na razão de 4,2%. Até o final deste ano, teremos correção pelo IPCA dos aluguéis da Torre do Ponte, em outubro, e dos imóveis locados para Dasa e Santillana, em dezembro. Aqui a gente já consegue ver que os contratos estão sendo reajustados. Por isso, quando a gente olha o dividend yield, a gente olha aquele dividend yield mais o IPCA, porque os contratos eles são reajustados pelo IPCA. E aqui começa a explicação do porquê que o fundo está enfrentando problemas. Ao final de setembro, o fundo anunciou que tem 372 milhões de reais em caixa. Olha, com um patrimônio líquido de 1.290 milhões, você está com uma posição de caixa bem alta. Porque o fundo fez uma emissão de novas cotas, captou dinheiro e não conseguiu alocar ainda. Ele está fazendo diligências que estão muito demoradas. E aí esse dinheiro do fundo, ele fica alocado em CDI. Ele fica alocado rendendo a Selic. Ele não está alocado em imóveis. Isso faz com que o dividendo se reduza. E os imóveis são esses aqui.
Duas lojas que ele coloca aqui, né? Duas lojas de varejo do Grupo Açaí. Tem até o link aqui pro fato relevante. Ó, o fundo está querendo comprar aqui, ó, duas lojas de varejo alimentício e renda urbana sobre a bandeira Açaí, em terrenos de 127 mil metros quadrados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas olha o curioso, esse fato relevante é de maio de 2024, ou seja, já tem bastante tempo e essa compra ainda não foi efetivada. Aqui também, o relatório gerencial, a gente tem aqui, ó, a compra de dois centros de diagnósticos, que são aqueles imóveis de rua do setor de saúde mesmo. Que é aqui, ó, uma perto do estádio do Morumbi, no bairro do Morumbi. Essas foram as duas compras mais recentes. E ela destaca contratos atípicos, prazo de no mínimo 10 anos. Ou seja, a tese do fundo permanece. Contratos de muito longo prazo. Ainda aqui no relatório gerencial, ele comenta sobre a compra de um data center. Olhem a data. Esse imóvel aqui, 17 de abril de 2024. Lá se vão 6 meses e essa compra ainda não foi finalizada. Esse data center aqui, percebam que ele é bem próximo da área inundada durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Esse imóvel aqui, ele ficou completamente inundado. Então, chegou-se até a dúvida se o ALZR de fato ele ia concretizar aquela compra. Aqui, a gente já consegue perceber o que está acontecendo. A gente tem um fundo que ele tem desafios. A gestão está demorando muito para comprar os imóveis. E isso traz perda de rentabilidade, isso traz perda de caixa. Quando a gente olha o relatório gerencial, isso fica muito claro na distribuição de dividendos. Olha isso. O fundo distribuía 83 centavos em 2023. E agora o fundo distribui 73 centavos. 10 centavos a menos de dividendo, tudo por conta aqui, ó, da sétima emissão, que terminou em julho. Essa morosidade explica a queda no dividendo e explica a queda na cotação. Por que eu, Bruno, acredito que ele caiu mais do que deveria? Porque essas compras vão resolver. Essas compras vão ser finalizadas. E na medida que os imóveis sejam comprados, o dividendo ele vai voltar ali para o patamar mais próximo de 80 centavos. E a tendência é que, à medida que o dividendo distribuído para o cotista aumente, a cotação caminhe junto. Então, quando a gente olha a cotação que sofreu pra caramba, olhando aí no último ano, o racional é esperar que essa cota aqui volte aqui para 113, 114, na medida que o dividendo também volte para o patamar de 2023, que era ali 81, 82 centavos. Beleza? Primeiro fundo aí do nosso top 3 é o da Aliança, o ALZR11. O segundo fundo aí do nosso top 3 é um fundo do setor de renda urbana. Aqui a gente está falando do TRX-F11, fundo também com foco em contratos atípicos, tal qual nosso primeiro fundo, o ALZR11. E por que eu acabo tendo bastante preferência no momento atual por esse tipo de fundo? Porque quando a gente investe em imóveis, seja em imóveis diretamente, seja via fundos imobiliários, o nosso grande medo, nosso grande temor é de vacância. A gente não quer ter imóvel vago. Imóvel vago gera despesa. Você que tem aí seu apartamento, sua loja para alugar, sua kitnet, seu estúdio, enfim. Se tá vago, é uma desgraça. Porque você não tem receita, você ainda tem gasto com o imóvel. Estando alugado ou não estando alugado, você vai ter que pagar condomínio. Você vai ter que pagar imposto, PTU. Vai ter que fazer uma manutenção mínima no imóvel. Isso é ruim. Então a gente quer preservar ao máximo a renda. A gente quer preservar ao máximo o dividendo. E os fundos de contratos atípicos traz isso para a gente, que é o exemplo do TRXF. Enquanto a cotação cai, olhando aí nos últimos 5 dias, olhando no último mês, queda de 4%, nos últimos 6 meses, queda de 9%. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, queda de 7,3%. Fundo aí sendo negociado por menos de R$100. E olhando aqui, a gente está praticamente na
cotação mínima. Só não está menos do que ali em 2021, né? Que o fundo chegou a negociar por R$ 93. A gente está na cotação mínima dos últimos 12 meses. Mas quando a gente olha aqui pelo Status Invest, a gente percebe que o dividendo ele é crescente. Em 2021, esse dividendo era de 70 centavos, depois ele subiu para o patamar de 80 centavos, depois ele subiu para o patamar de 90 centavos, e agora ele vem entregando aí 93 centavos por cota. O que perfaz um dividend yield de 11,88% mais a inflação. Nada mal. 2 dígitos, 11%, quase 12% mais inflação, com um retorno vindo aí de contratos atípicos. Eu já coloquei aqui o relatório do TRXF, para a gente poder ganhar tempo no estudo. Vamos olhar rapidamente qual é a tese dele? Então, gestor aqui, o relatório do TRXF é bem completo, tá? Então, já fica a dica aí, é um relatório super didático. Aqui a gestão fala sobre ela, né? 2 milhões de metros quadrados desenvolvidos, mais de 100 imóveis, 8 bi investidos. Fundo que nasceu aí em outubro de 2019, taxa de administração 1% ao mês, 1% sobre o valor de mercado, aliás. Já fizeram 10 emissões, mais de 184 mil cotistas, cota patrimonial R$ 103 e a gente viu ali que está R$ 99 e pouquinho. O fundo conta com 16 inquilinos, 54 imóveis, numa área aí de mais de 1 milhão de metros quadrados, então é uma área de fato muito, muito grande. E o prazo médio dos contratos, 15 anos. É isso mesmo, 15 anos de contratos atípicos. Se o inquilino quiser desocupar aquele imóvel, quiser fazer uma rescisão antecipada, ele vai precisar pagar como multa todos os contratos ainda a vencer. Ou seja, é uma multa muito pesada, o que faz com que dificilmente esse inquilino queira sair. Ele só topa um contrato atípico se ele tiver muita convicção que ele vai continuar naquele imóvel. Isso traz a previsibilidade que o investidor de fundo imobiliário quer e precisa. Ele não quer que seu dividendo fique oscilando. A gente quer estabilidade. São 54 imóveis, 16 inquilinos. Como destaque no mês aqui, ó, no dia 23 de outubro, foi comunicada a aquisição de um terreno em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, cidade metropolitana do Rio, e o início das obras para o desenvolvimento da loja da Obra Max, que é uma loja aí que vende artigos para construção, né? Investimento total, 106 milhões de reais, e o fundo já vai receber aí um aluguel provisório até que as obras fiquem prontas. 12 meses é o prazo para essa loja ficar pronta. Obra Max, Leroy Merlin, aqueles grandes galpões, né? Parece muito com um galpão logístico, mas é aquela construção super simples, toda pré-moldada para você vender esses artigos aí para construção civil. 93 centavos por cota o dividendo. Aqui o gestor fala um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, juros subindo, enfim. E aí ele coloca aqui, né? Ele reforça o fato relevante da loja de São Gonçalo, que vai ser a modalidade build to suit, ou seja, você faz ali um contrato você faz uma obra sobre demanda, então você constrói o imóvel sob demanda para o inquilino e você já firma, até mesmo antes da construção, um contrato de locação. Nesse caso aqui, ó, prazo de 20 anos, com penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral. É exatamente isso que eu falei. Você tem um contrato de 20 anos, 240 meses, tá? Vamos imaginar aí que esse contrato seja de R$ 1 milhão. Se 6 meses depois o inquilino ele quer desocupar o imóvel, você tinha um contrato original de 240, você cumpriu 6, você ainda tem 234 meses. Num contrato de 1 milhão, você teria a multa de 234 milhões de reais, que é o que o inquilino teria que pagar. Por óbvio, ele não vai querer pagar essa multa, ele vai continuar ocupando o imóvel, então é por isso que você não tem vacância em fundos com esse perfil aqui, que é o perfil do TRXF. Aqui ele faz uma comparação, né, antes e depois dessa aquisição. Aqui é um outro investimento que foi meio que polêmico, né, que a gestão investiu uma parte aí no desenvolvimento de um hospital
para o grupo Albert Einstein, e acaba que foi objeto de polêmica, porque quando você tem um hospital, pensa no pior cenário, que é atraso de aluguel, por exemplo. Se você tem um atraso de um aluguel em algum imóvel, você entra com uma cobrança extrajudicial ou até mesmo uma cobrança judicial e no limite você tenta o despejo do inquilino. Mas e um hospital? Se não for pago, você vai conseguir despejar o inquilino? Onde tem pessoas ali sendo tratadas, pessoas internadas. Então, é um setor, a gente tem pouquíssimos fundos de hospitais, fundos imobiliários de hospitais listados na bolsa por conta desse risco. Você tem sempre esse risco aí que o inquilino ele trabalha em um setor que é essencial, que é o setor de saúde. Então foi objeto aí de muita polêmica, o mercado não gostou muito, mas o Albert Einstein é um excelente inquilino. Isso a gente não pode negar. O grande trunfo do TRXF ele está justamente nos contratos atípicos. Contratos atípicos que fazem com que essa distribuição de dividendos aqui seja a realidade. Sempre aqui somado no ano, em 12 meses, R$ 7,22, R$ 8,49, R$ 10,20, R$ 10,80, R$ 11,87. Percebam que é uma escadinha? Por quê? Porque os contratos eles são corrigidos. Você não tem vacância, você não tem perda de receita. É isso que a gente busca quando a gente está falando de um contrato imobiliário, de um investimento em um fundo imobiliário. Esse que aí é o nosso objetivo. Caramba, o dividendo está subindo, a renda que eu recebo está subindo e a cota está caindo, aí a gente precisa lembrar do conceito de dividend yield, que é dividendo distribuído dividido pela cotação. Quando a gente olha o dividend yield de acordo a cada nível de preços, lá no final de 2023, TRXF tinha um dividend yield de 9,66%. Como a cota só vem caindo, esse dividend yield está subindo para 11,05% e ele tem projeção de ficar acima de 14%. Ora, o primeiro fundo que a gente comentou, ele tinha motivo. A gestão demorou a alocar, isso diminuiu o dividendo. Aqui não. Aqui no TRXF, a gente tem uma queda que ela é tão grande em magnitude, só que o micro, o fundamento do fundo, ele está preservado. E ele estando preservado, faz mais sentido ainda. É tudo que a gente busca, né? Receber cada vez mais renda e pagando menos pela cota. Por isso que, na minha opinião, o TRXF aí é o segundo fundo mais barato no momento atual. E o terceiro fundo, no nosso top 3 aqui, é um setor totalmente diferente. É o PVBI, Fundo Imobiliário do Setor de Lajes Corporativas, que tem esse cenário aqui. Quando a gente olha nos últimos 5 dias, caindo pouco, né? 0,5%. Quando a gente olha no último mês, caindo 9,62%. E quando a gente olha nos últimos 6 meses, a cotação está aí caindo 21%. Caramba! O que será que está acontecendo com o PVBI? Quando a gente olha aí nos últimos 5 anos, é o menor nível disparado, o atual. Vamos olhar pelo Status Invest? Caramba, nos últimos 5 anos, ele está pior aqui do que final de 2021. R$ 77,80. É o patamar mais baixo. O que está acontecendo? Um fundo que a gente vai ver aqui, clicar aqui em comunicados, vamos ver o último relatório. Vamos ver o último relatório gerencial. Vamos ver aí o último relatório gerencial do PVBI. O que está acontecendo? Você investe em PVBI? Coloca aqui nos comentários se você está aproveitando essa queda, se você está aportando, o que você está achando. Antes da gente entrar aqui para o finalzinho do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu aproveito aí para te convidar para você poder se inscrever, curtir o vídeo, deixar seu like. Aqui eu tenho certeza que você vai aprender demais, você vai aprender muito. Esses vídeos de estudo, de análise, eu aproveito a leitura dos relatórios gerenciais para poder comentar sobre alguns termos específicos, dividend yield, preço sobre valor patrimonial, contrato típico, atípico. Por isso que os nossos vídeos aqui eles são mais longos, não tem 5, 10 minutos. Aqui a gente vai no detalhe para que você aprenda de verdade. E o que eu peço aí em troca é só seu like, rapidinho, que você compartilhe aí com seus amigos, com quem investe, para que a gente possa aí alcançar um número cada vez maior de investidores. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo.
Estou sempre respondendo caixinha de perguntas lá, compartilhando conhecimento também. Então, me segue lá no Instagram para você não ficar de fora. Voltando aqui ao PVBI, vamos lá no relatório. A gente já aprendeu aqui que o relatório é a nossa fonte primária de informação. Então, PVBI, gestão VBI Real Estate. Aqui sobre a junção, né? VBI, a Pátria também comprou a VBI. E vamos ver aqui 2024, setembro. Não houve movimentações de locatários no fundo. Dessa forma, a vacância física permaneceu em 15,7% e a financeira em 7,3%. A vacância financeira aí bem menor. A gestão do fundo segue trabalhando ativamente para alocar o quanto antes os espaços vagos, através do fomento a ações comerciais e estudo de turnkey. Ou seja, aqui o gestor já está meio que fazendo uma meia-culpa. Olha, eu sei que o fundo tem vacância e a gente está trabalhando aqui incessantemente para poder resolver essa vacância. Os reajustes previstos para o mês foram realizados. Foi assinada uma ação revisional no ativo FL 4.440, com um acréscimo de aproximadamente 44% no valor de locação. Isso aqui é muito bom. Então, assim, a gente vai ver daqui a pouquinho. Fica aí, que vocês vão entender tudo que está acontecendo com o PVBI. Vocês não vão se arrepender. O fundo tem vacância, mas da parte alugada, ele está dizendo que um contrato renovado foi por um valor 44% acima. O contrato de locação, normalmente ele tem ali 60 meses de duração. E você tem uma revisional no meio e uma revisional no final. Então, você fica ali 2 anos e meio, sem poder reajustar o aluguel. Você só corrige ele pela inflação. O volume de demanda naquela região está tão grande, a demanda está tão grande, que o contrato de locação, os preços dos contratos de locação estão subindo muito. Então, você reajustar 44% um aluguel, significa que tem muitos interessados. Ora, Bruno, se tem muito interessado, como é que o fundo tem vacância? E essa vacância é que está atrapalhando. Fica aí que a gente vai entender. Vamos continuar aqui. O fundo reduziu a distribuição de rendimento, então isso aqui já explica uma boa parte. E o fundo está pagando 55 centavos. Vamos voltar aqui rapidamente no Status Invest, para a gente ver que 55, vamos olhar só o ano de 2024, é pouco, né? O fundo vinha pagando 65. Então a gente tem uma queda aí de 10 centavos nos rendimentos. Essa queda no rendimento já pode explicar aí a queda na cotação. Aqui ele mostra histórico de dividend yield. O número de cotistas vem aumentando, então você já está aí com 166 mil cotistas no fundo. O fundo é dono de 7 imóveis, são esses aqui: Park Tower, FL 4.440, Union, Faria Lima, Vila Olímpia Corporate, Day One, Veracruz e Cidade Jardim. Quando a gente olha esse mapa aqui, é o grande trunfo do PVBI. O grande trunfo do PVBI está justamente aqui. Todos os imóveis na região da Avenida Faria Lima, que é essa aqui. O mais distante aqui é o Vila Olímpia Corporate e o Park Tower. Todos os outros, o Union, o The One, o Veracruz, o FL 4.440, está ali no eixo financeiro da cidade de São Paulo. A região da Avenida Faria Lima é onde todos querem estar. E caramba, Bruno, esses imóveis ainda estão vagos? Sim. Fica aí no vídeo que eu vou explicar o porquê que isso não é ruim, tá? O porquê que essa vacância agora, ela não é ruim. 79% da receita vem de imóveis AAA, então aqui a qualidade é altíssima, e o restante é AAA. Então a gente está aqui com a nata em termos de qualidade de imóvel. Receita por prédio, né? Então o FL 4.440 junto com o Park Tower é os que têm maior representatividade em termos de receita do fundo. Setores que alugam os imóveis: saúde, bancos, tem a renda mínima garantida, que eu vou explicar daqui a pouquinho, gestora de recursos, e aqui por inquilino. Prevent Senior, que é uma empresa aí do setor de saúde, representando 21% da receita. Isso aqui é uma preocupação, tá? Então, isso aqui tem uma concentração grande. E, novamente, aqui uma renda mínima garantida, que está acabando, e isso pode fazer com que o dividendo continue caindo. Aqui é o reajuste, basicamente IPCA e GPM, e os meses de reajuste.
Esse imóvel aqui, deixa eu voltar aqui para poder explicar. Esse imóvel aqui, o Union Faria Lima, quando a gente olha a vacância dele, eu acho que aqui ele tem a vacância por imóvel. Deixa eu voltar aqui. Aqui, nessa tabela aqui tem. Perceba aqui, ó, o Union Faria Lima, que é o terceiro aqui da linha, ele tem uma vacância física de 84,7%. Ou seja, se o fundo tem ali 1.000 metros quadrados, 840 eles estão vagos. Só que quando a gente olha a vacância financeira desse prédio, ela é zero. Hã? Como assim? O imóvel está quase todo vago, mas quando a gente olha a vacância financeira, ela é zerada. É a renda mínima garantida. Deixa eu tirar aqui. É aquela renda mínima garantida que aparece lá no relatório gerencial. E essa renda mínima garantida termina aí nos próximos meses. O que é essa renda mínima? Enquanto o imóvel estava sendo construído, para o fundo não desembolsar para construir o imóvel e não receber renda, o vendedor do imóvel pagou essa renda mínima garantida. Ora, até que o imóvel fique pronto, uns 6 meses depois, eu te pago essa renda, enquanto que você vai trabalhando aí para poder encontrar um inquilino. O problema é que o imóvel ficou pronto, a renda mínima garantida ela está acabando e ainda não foi encontrado inquilinos para poder ocupar o prédio. Quando essa renda mínima garantida terminar, o dividendo ele pode cair mais ainda. É por isso que o mercado ele está tão arisco e a cota aí do PVBI não para de cair. Por que eu não acho ruim agora? Nós vimos, pelo aumento do aluguel que teve, que a região é muito demandada. Tem gente querendo ocupar. Se a gestão fizesse aqui uma estratégia de conceder carência, conceder desconto, abaixar o preço do aluguel, já tinha resolvido há muito tempo. Só que a gestão sabe da qualidade do imóvel que ela tem e o preço é aquele. Se é R$ 300 o metro quadrado, é R$ 300 o metro quadrado que ela vai cobrar. Ela não vai oferecer desconto. Só que aí no curto prazo ela perde renda. No primeiro fato relevante que tiver, dizendo que foram alocados 1, 2, 3 andares, que o dividendo não vai cair, essa cota do PVBI explode. Porque ela está muito amassada. Olhando sobre a ótica do PVP, 0,74%. É como se você comprasse uma nota de R$ 100, pagando R$ 74 por ela. Ora, o investimento imobiliário tem dessas coisas. Você tem vacância. Você não pode ter um imóvel vago por anos, 4, 5 anos. Um imóvel vago por alguns meses faz parte do negócio. Faz parte do negócio imobiliário. Por isso que eu acho que aqui, tal qual nosso primeiro fundo, que é o Aeres R11, você tem problemas temporários que são facilmente resolvíveis. São problemas de fácil resolução. Na medida que isso for solucionado, que o dividendo voltar a subir, essa cota tende a voltar a subir. Mas, Bruno, e se isso demorar? Se a cota ficar nesse patamar? Ora, se a cota ficar nesse patamar, a gente vai estar recebendo aí quase 10% de dividend yield. Ah, Bruno, mas se o dividendo cair, tudo bem? Que seja 9,5%, que seja 9%. 9% mais inflação para você ser dono, para você ser sócio de imóveis na região da Avenida Faria Lima, me parece um bom negócio. Não é nada mal. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse top 3, esse é um quadro aqui no canal que eu sei que vocês gostam bastante. Tem um vídeo aqui que eu fiz do top 3 fundos de recebíveis para ganhar com a alta da Selic. E agora esse top 3 aí de fundos imobiliários de tijolo. Coloca aqui nos comentários. Você tem algum desses 3 fundos? Pretende colocar na carteira? Você vê aí outros fundos tão descontados quantos? Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.